Boa, gente. Então vamos lá. Como eu falei, estou super animado para essa aula hoje, que é uma aula de uma matéria que eu gosto bastante. E a aula de hoje está dividida nos seguintes tópicos. Primeiro, tratar um pouco dos direitos ou interesses meta-individuais ou coletivos lato sensu. Eu não sei se vocês têm familiaridade com as definições do Código de Defesa do Consumidor. Direitos difusos, direitos coletivos e direitos individuais homogêneos. Que essa divisão é fundamental e é importante entender bem a definição que a lei dá e saber exatamente o que é cada um. Não é uma coisa tão... Na teoria é fácil, na prática bem mais complicado. Depois a teoria dos litígios coletivos, entender como esses direitos são violados e como é que esses litígios ocorrem. Depois, como o direito reage a esses litígios coletivos, como é que essa tutela se dá. E, por último, a teoria dos princípios do processo coletivo. Então, essa é a estrutura da nossa aula de hoje. Então, vamos começar com a definição legal, com uma terminologia, que eu acho que é um ponto de partida importante para a gente estar todo mundo na mesma página aqui, entender o que cada termo significa. Primeiro, o Código de Defesa do Consumidor ele vai usar essa terminologia de direitos ou interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. Então, esses são os termos usados pelo Código de Defesa do Consumidor. Além disso, nós temos um termo doutrinário e jurisprudencial, que são os direitos coletivos em sentido amplo, que vão abarcar essas três espécies aqui. Os direitos coletivos que o Código de Defesa do Consumidor fala vão ser os direitos coletivos stricto sensu, e os direitos coletivos em sentido amplo, ou lato sensu, são todos esses daqui. Então, são essas três espécies, estão todas nesse guarda-chuva de direitos coletivos em sentido amplo. Existem os outros termos que são sinônimos de direitos coletivos em sentido amplo, que são direitos meta-individuais, supra-individuais, plurindividuais ou transindividuais. Transindividuais eu não gosto muito porque é um termo que também o Código de Defesa do Consumidor usa e é um termo que para mim leva mais confusão. Então, como vocês vão ver, a nossa fonte legal é o Código de Defesa do Consumidor. As duas principais fontes para essa matéria são o Código de Defesa do Consumidor e a Lei de Ação Civil Pública. E com essa terminologia a gente consegue se orientar bem na lei. Então, como eu falei, os direitos coletivos em sentido amplo, o Código de Defesa do Consumidor traz as definições legais das três espécies de direitos coletivos em sentido amplo. Eu copiei a lei aqui porque isso aqui nem preciso dizer que é assim, fundamental para a prova de concurso você ter essas três definições legais na ponta da língua. E são quase autoexplicativas, né? Então, no artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor, no parágrafo único, inciso 1º, a gente tem aqui a definição de interesses ou direitos difusos. E como é que o Código de Defesa do Consumidor vai definir direitos ou interesses difusos? São aqueles transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato. Esse é um inciso só e a gente vai destrinchar esse inciso para entender o que cada uma desses termos significa, para vocês visualizarem o que são os direitos difusos. Daí o inciso 2º traz os interesses ou direitos coletivos, que são transindividuais também, como os direitos difusos, só que eles também têm natureza indivisível, nisso eles são também iguais aos interesses difusos, só que eles são titularizados por grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si com a parte contrária por uma relação jurídica base. Então qual que é a diferença? Os dois são transindividuais de natureza indivisível, só que os difusos, os termos são bem abstratos, mas a gente vai dar exemplo e vai ganhar concretude. Então, os difusos são transindividuais indivisíveis, só que ninguém sabe quem titulariza. Exemplo mais clássico, meio ambiente. Quem que é o dono de um rio? Quem que é o titular de um rio, por exemplo? Não dá para saber. Quem que é o titular de uma qualidade de ar boa que a gente respira? Não dá para saber quem que é. E esse fato, o ar que a gente respira, o rio
que banham uma cidade, ou a qualidade do mar, são todos são circunstâncias de fato que unem várias pessoas. Todas as pessoas que respiram, que usam aquela praia, que usam aquele rio, são todas pessoas ligadas por uma circunstância de fato. Então, esses são os direitos difusos. Já os direitos coletivos, eles também são transindividuais, eles também são indivisíveis, só que são um grupo de pessoas que são ligadas por uma circunstância, uma relação jurídica base. Então, por exemplo, se o cursinho aqui, se fosse uma escola de fato, todos os alunos dessa escola seriam pessoas que estão ligadas por uma relação jurídica base, e todas as pessoas seriam titulares de um direito coletivo. Talvez contra os alunos de uma escola é um bom exemplo disso. Ou os advogados. Quem aqui é advogado? A grande maioria é advogado. Todos vocês têm uma relação jurídica com a OAB e vocês formam um grupo ou uma classe, correto? Então, na qualidade de grupo e classe, vocês são titulares de direitos coletivos. Uma série de direitos coletivos que podem, em relação a, por exemplo, a anuidade que a OAB cobra. Então, esses são os direitos dos interesses coletivos. A última definição que o Código traz, ficou alguma dúvida? Alguém quer mais? A última definição que o Código traz são os interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos o decorrente de origem comum. Então, vamos agora, como eu falei, vamos destrinchar cada um desses incisos. O primeiro inciso são os direitos difusos. Como eu falei, meio ambiente, patrimônio público, o patrimônio cultural, por exemplo, o Centro Histórico de São Paulo, que tem toda uma história, o Centro de São Paulo. De quem que é esse patrimônio cultural? É de toda a cidade, não dá para saber quem que é. Então, essa definição que o Código traz, a gente pode colocar algumas características importantes. Duas características principais dos direitos difusos. São titulares de pessoas indeterminadas, ninguém sabe quem é o dono, ninguém sabe quem que é o titular daquele bem da vida, do que está sendo protegido, e é uma circunstância de fato. Então, você não precisa... o rio existe, é uma circunstância de fato. A praia existe, é uma circunstância de fato. O patrimônio cultural também é uma circunstância de fato. Então, ninguém sabe quem é o dono. Os usos têm como as duas características principais que são extraídas da definição do Código de Defesa do Consumidor o fato que os titulares do direito difuso não são determinados. Não dá para saber quem que é o dono do rio, não dá para saber, ou quem que é o titular do direito ao meio ambiente sadio, ou quem é o titular do direito a uma qualidade do ar, ou a uma propaganda que não seja enganosa. Isso não dá para saber quem que é o titular daquele direito. Então existe o que a doutrina chama de indeterminabilidade absoluta. Os direitos são, por natureza, coletivos. Então, os titulares são a titularidade é da coletividade. Não tem pessoas específicas, não tem João, Maria. É a coletividade que é a dona e a titular daquele direito. Então, você não consegue determinar quem são os donos. Não dá para saber se são muitos, poucos, são alguns. É uma coletividade. E a segunda característica que a gente extrai da definição do Código de Defesa do Consumidor é qual? Que é uma circunstância de fato. Não existe uma relação jurídica não existe uma relação jurídica entre as pessoas que são beneficiadas por aquele direito a interesse. Então, nós temos o Rio, nós temos o Centro Histórico de São Paulo, nós temos mas não tem uma relação jurídica que une as pessoas que fazem uso desse bem. Ou existem diversas relações jurídicas, mas o que há é um bem na realidade. Então essas são as duas características principais dos direitos difusos. Eu acho importante, então, que em prova de concurso é importante a gente saber exemplos
E os exemplos que vocês podem pensar, que os exemplos de direitos difusos, geralmente são coisas mais abstratas, são o meio ambiente, o patrimônio público. O patrimônio público, vocês acham que é um direito difuso? Oi? É um direito coletivo em sentido amplo, mas não em sentido estrito. O patrimônio público é um bem difuso também. Porque quem se beneficia de uma rede de saúde pública que funciona? Quem que é dono de uma rede de saúde pública que funciona? Dá para imaginar? Não dá. Todo mundo que precisa daquele bem, pelo menos potencialmente, ou quem precisa de um acesso à saúde que funciona, uma rede de saúde que funciona, da moralidade pública, não dá para saber quem é. Então, e no fundo é uma circunstância de fato também. Dá para ver que o hospital funciona ou que a saúde pública e o patrimônio público tem essas duas características que eu falei aqui. Primeiro, não dá para saber quem que é o titular, quem vai se beneficiar daquilo exatamente. E segundo, é uma circunstância de fato. O próximo direito coletivo em sentido amplo são os direitos coletivos em sentido estrito. Fica uma coisa meio confusa, mas agora vocês entenderam, né, o que é. Em sentido amplo, as três espécies. Em sentido estrito, são esses direitos que eles são titularizados por um grupo, categoria ou classe de pessoas que são ligadas entre si por uma relação, por uma relação jurídica base. Então, dessa definição do Código de Defesa do Consumidor, a gente extrai as duas características centrais dos direitos coletivos em sentido estrito. Quais são? Primeiro, que eles são titularizados por grupo, categoria ou classe de pessoas, ou seja, os sujeitos eles são indetermináveis individualmente, mas são determináveis por grupo. Não é uma indeterminabilidade relativa, não absoluta como nos difusos. A classe dos advogados, a classe dos professores, a classe dos trabalhadores da saúde. É um grupo, mas dá para saber quem são aquelas pessoas. É diferente das pessoas que respiram ar puro. É diferente, vocês entenderam que dá para enxergar uma classe, uma categoria? E a segunda característica é que existe uma relação jurídica base que liga esse grupo. Existe uma relação jurídica base ou uma união jurídica desse grupo. Como eu falei, todas as pessoas que foram admitidas como advogadas têm uma relação jurídica com a AB, obrigação de pagar, anuidade, etc. Os alunos de uma escola também têm uma relação jurídica com a escola. Então são as duas características centrais dos direitos coletivos no sentido estrito. A terceira espécie são os direitos individuais homogêneos. E a definição do código é um pouco mais direta. São direitos individuais homogêneos, assim entendidos decorrente de origem comum. Então quase que não... Como é que a gente vai destrinchar os direitos individuais homogêneos? Vamos trabalhar cada uma das palavras. Direitos individuais homogêneos, e eu pus um terceiro aspecto aqui que eu chamei de que a doutrina denomina de molecularização dos direitos individuais homogêneos. Primeiro, o que significa um direito individual? Vocês viram que o código, quando ele foi tratado dos direitos difusos e dos direitos coletivos no sentido estrito, ele falava que os direitos eram transindividuais. Eram direitos difusos, direitos transindividuais, assim entendido, que são titularizados por um grupo de pessoas indeterminado, unidos por circunstância fática. Os direitos individuais homogêneos, eles não são transindividuais, eles são individuais. E o que isso significa? Significa, primeiro, que existe uma divisibilidade da relação jurídica subjacente. Cada pessoa não existe um grupo. Cada pessoa possui uma relação jurídica própria, e isso quer dizer o seguinte, que para cada pessoa pode ocorrer uma decisão jurídica diferente, uma decisão judicial diferente. Se um grupo de alunos
entra com uma ação para diminuir a mensalidade da escola. Que tipo de direito é esse? Vocês podem imaginar? Coletivo. Por quê? Porque é um grupo que está entrando com a ação. E a decisão vai ser igual para aquele grupo inteiro. Se baixar a mensalidade para um, vai ter que baixar para todo mundo. Nos direitos individuais homogêneos, existe essa divisibilidade. Ou seja, a decisão pode ser diferente para cada uma daqueles indivíduos. Isso que chama de divisibilidade. Eu posso dividir nos direitos coletivos e no direito difuso, eu não posso dividir. Eles são indivisíveis. Nos direitos individuais homogêneos, eles são divisíveis. Eu posso para cada um dar uma decisão diferente. Então, supondo um grupo de consumidores que comprou um produto estragado. Para cada um daqueles consumidores, eu posso analisar, esse cara teve um dano moral tal, esse cara teve um dano moral tal, aquele outro não teve nenhum dano porque ele nem consumiu o produto. Então eu posso dar decisões diferentes para cada um. Nas duas espécies de direitos coletivos, que são os direitos difusos e os direitos coletivos stricto sensu, eu não posso dar decisão diferente. Por isso que eles são indivisíveis. E o segundo elemento que você extrai desses individuais é que esses direitos são privados. Nos direitos, principalmente nos direitos difusos, você tem uma questão pública aí, né? Você tem uma questão de patrimônio público. Já nos direitos individuais homogêneos, nós estamos diante de direitos privados. É o consumidor. Se ele quiser abrir mão e não receber nenhuma indenização, ele abre mão. Mas a gente não pode abrir mão do patrimônio público. A gente não pode abrir mão de um rio que não seja poluído, por exemplo. E o segundo aspecto importante é a homogeneidade. Então, direitos individuais homogêneos. Individuais significa o quê? Que eles são divisíveis e são privados. E homogêneo significa o quê? Todas as pessoas têm uma similaridade. Existe a origem desses direitos é comum, como o código diz, de origem comum. Ou seja, o fato que gera aqueles direitos é o mesmo produto estragado, é a mesma cobrança indevida pelo banco, é a mesma, é a mesma ilegalidade dos planos inflacionários, que agora estão, que vocês sabem que é um problema gigantesco no Brasil, os expurgos inflacionários. Cada pessoa vai ter uma decisão diferente, cada pessoa vai ter tinha uma quantidade X no banco, então cada pessoa vai ter um valor diferente a ser restituído pelos expurgos inflacionários. Só que a origem dessas pretensões, desses direitos é comum. Então essa é a ideia de homogeneidade, é justamente a origem comum. E a tese jurídica que se aplica para um vai se aplicar para todos. Então, se você entende que o plano Collor foi ilegal, vale para todo mundo. E por fim, nós só estamos diante de um direito individual homogêneo se tiver uma multiplicidade de casos. Isso que colocou aqui de molecularização. Tem que ter uma quantidade muito grande de sujeitos para que seja necessário uma tutela coletiva. Se for uma pessoa só que comprou um produto estragado e que sofreu um problema, você não é um direito individual homogêneo. Por conta dessa homogeneidade, você exige uma multiplicidade de fatos. Então, com isso, a gente viu os 3 tipos de direitos coletivos em sentido amplo que o Código de Defesa do Consumidor traz. Não é só em direito do consumidor, isso se aplica vários aspectos, mas com essa visão do código a gente vai chegar em uma divisão fundamental, que quem trouxe essa divisão fundamental foi o Barbosa Moreira. José Carlos Barbosa Moreira, talvez um dos maiores processualistas aí do século XX, e realmente é um cara, nossa. E ele dividiu os direitos coletivos à luz do Código de Defesa do Consumidor em 2. O que ele chamou de direitos essencialmente coletivos
e os direitos acidentalmente coletivos. O Theory-Zavascki também é um grande doutrinador, além de ministro, doutrinador nessa área de direitos coletivos. Ele chamou de tutela de direitos coletivos ou tutela coletiva de direitos. Alguém consegue entender quais são os direitos essencialmente coletivos? Alguém saberia me dizer? Difusos. E coletivos em estrito senso. Por que eles são essencialmente coletivos? Não pode abrir porque é de ordem pública. Porque não dá para questão individualizar. Exatamente, porque eles são indivisíveis. Porque eles são titularizados pela coletividade, por uma coletividade, por um grupo. Você não consegue dar decisão diferente. Você tem que dar uma decisão uniforme para todo o grupo. Então, no fundo, é um direito essencialmente coletivo. É um direito que você não consegue dividir e dar uma tutela jurídica para cada um daqueles indivíduos do grupo. Não, você tem que dar uma tutela coletiva. Não tem como você tratar individualmente esses problemas. Esses problemas, os direitos essencialmente coletivos, não tem como, é impossível você tratar eles. É impossível você tratar eles de forma individual. É necessária uma tutela coletiva. Uma pessoa não pode falar, não, eu quero um rio limpo para mim. Não faz sentido. Tem que ser uma tutela coletiva. E então, o próprio Código de Defesa do Consumidor já traz essa divisão aqui, porque se vocês... Vamos voltar lá nas definições. Opa. Vocês estão vendo que o Código trata os direitos difusos, os direitos coletivos? Começa a definição da mesma forma. Transindividuais de natureza indivisível. Transindividuais de natureza indivisível. Então, qual que é os direitos essencialmente coletivos? Eles têm como característica central o fato deles serem indivisíveis, que é uma decisão necessariamente uniforme para todos, ou seja, em procedência para um e procedência para todos. Procedência para um é procedência para todos. Eles são públicos e não são passíveis de apropriação individual. E eles não têm titular indeterminado. Pode ser, como a gente viu, pode ser uma indeterminabilidade absoluta ou relativa. Mas, no fundo, quando você vê um grupo dos advogados, não dá para saber, o titular não está claro ainda. Pode ser que no futuro fique claro, mas... a gente pode até saber quem são os advogados no Brasil, mas não é a ideia que está por trás é do grupo, não é das pessoas por trás. Então é o que o Theory-Zavascki chama de transindividualidade ou tutela de direitos coletivos, ou seja, a tutela desses direitos essencialmente coletivos tem que ser para todo mundo junto. É impossível uma tutela para cada um. Tá claro até agora? E já os direitos acidentalmente coletivos são os direitos individuais homogêneos, porque são direitos individuais. Ou seja, é possível, em teoria, você tutelar cada uma das pessoas separadamente, como era o caso até o advento do Código de Defesa do Consumidor. Até o advento do Código de Defesa do Consumidor, você não tinha uma tutela dos direitos individuais homogêneos em regra. Cada pessoa que sofreu um dano, por exemplo, uma empresa colocou um produto estragado no mercado, afetou 10 mil pessoas. É possível você tutelar cada uma dessas pessoas de forma individual? É possível. É possível que cada uma delas, e é o caso que acontece, cada uma delas entre com uma ação, cada uma delas peça uma indenização. Agora, é possível também uma tutela coletiva. Por isso que é acidentalmente coletivo. Porque não é possível tanto uma tutela individual quanto uma tutela coletiva. As duas formas são possíveis. Por isso que o Theory-Zavascki chama de tutela coletiva de direitos. Ou seja, tem uma multiplicidade de direitos individuais e por economia processual, por racionalização, a gente vai dar uma tutela coletiva. Mas os direitos, por natureza, são individuais. Claro? Alguém tem alguma dúvida? Direito coletivo e homogêneo, pode-se dizer que é um direito objetivo, que
No sentido assim, se for um direito individual, Aham. a gente considera subjetivo, né? Porque possa estar só. Sim, eu acho que faz sentido isso, porque de fato, quando você tiver na aula de controle de constitucionalidade já, e daí você tem a diferença entre o que você está falando, a diferença entre processo objetivo e processo subjetivo. No processo subjetivo está em jogo os direitos daquelas pessoas que estão no processo. Já no processo objetivo está em jogo a própria coletividade mesmo. Então, você tem essa aproximação, mas esse termo objetivo subjetivo é mais do controle de constitucionalidade do que aqui. Aqui a gente não usa tanto assim, mas tá certo. Professor, tem alguma incidência, por exemplo, se o serviço é multi-single, multi-universe, tem alguma coisa assim? Isso também faz sentido também. Eu não tinha pensado nessa aproximação com o direito administrativo, mas de fato você pode pensar que um serviço público multi-universe é um direito difuso, porque você não tem como identificar quais são as características do serviço público multi-universe. Ele é indivisível, que é justamente a característica dos direitos difusos e coletivos, stricto sensu. Então a segurança pública, né? A taxa de polícia não é possível, né? Porque a segurança pública é um bem, é um serviço público multi-universe. É uma boa aproximação também. Eu nunca li nada sobre isso, mas é bem legal mesmo. Já o serviço público. Pensando nisso, qual é a relação? Uhum. Que tipo de relação tem entre um e outro? Porque isso realmente é recorrente. Essa diferença entre multi-universo no direito do consumidor mesmo. No próprio direito do consumidor é corrente, no direito tributário também é importante, para saber se pode ou não cobrar taxa. Então, mas isso você vê que essa divisão aqui, ela não está só no processo coletivo. No direito administrativo e no direito tributário também tem seu impacto. Então eu vou fazer algumas perguntas aqui, vocês vão ver que essa divisão do código é muito criticada em doutrina também, mas em prova precisa saber essa doutrina clássica, por assim dizer. Eu já então falei um pouco dos direitos difusos, coletivos, tá. Depois eu posso falar um pouco dos problemas que o CDC, os problemas teóricos e práticos que essa decisão. Não é tão claro assim, gente. Pode parecer claro em teoria, ou eu tentei ser claro em teoria, não sei, né? Mas na prática isso é bem complicado e a doutrina mais moderna não aceita essa divisão. Agora a gente viu os direitos e os interesses coletivos e as 3 subespécies desses direitos e interesses coletivos. Agora a gente vai ver o que são os litígios coletivos. Quando alguém polui um rio, quando alguém coloca um produto no mercado que está lesionando o consumidor, ou quando alguém faz um aumento abusivo de mensalidade. Esses 3 exemplos clássicos, vocês podem ter esses 3 exemplos como exemplos para orientar mesmo vocês para entender essas 3 espécies de direitos que eu falei. Ok? Então, o primeiro que eu queria falar é um pouco dos litígios que envolvem direitos difusos. A primeira coisa que a gente pode ver nesses litígios, por exemplo, vamos dar um exemplo, vou manter esse exemplo, que é um exemplo que vai orientar vocês para vocês enxergarem o que são direitos difusos. Uma fábrica está poluindo um rio, por exemplo. A primeira coisa que a gente pode ver nesse litígio é que pode haver uma alta conflituosidade interna entre titulares. Não foi uma boa palavra porque é a titularidade da coletividade, mas você pode ter interesses contrapostos muito fortes. Por exemplo, os empregados da fábrica podem querer que a fábrica não feche, porque eles vão perder o emprego. Já a associação ambiental pode querer fechar a fábrica para o rio ficar limpo. A prefeitura pode querer
Uma outra coisa, então você tem uma conflituosidade interna muito grande nos litígios que envolvem esses direitos difusos. Ou, por exemplo, alguém querem construir um shopping aqui no centro de São Paulo e destruir várias casas históricas. Pode ter vários interesses conflitando. Pode ser uma coisa bem conflituosa, entendeu? E existem algumas ações coletivas típicas para resolver esses litígios coletivos que envolvem direitos difusos. Essas ações coletivas típicas, por que eu pus típicas? Porque, como vocês sabem, as ações, não existe mais ação típica, né? Não existe. O direito processual não trata mais o direito de ação. Não é que para cada direito material tem um direito de ação específico, mas eu pus ação coletiva típica, que são as ações que são tipicamente coletivas. Você pode entrar com uma ação civil pública, ação popular, só que não cabe mandado de segurança coletivo. Por quê? Que não cabe mandado de... É uma resposta banal, porque a lei não permite. A lei do mandado de segurança fala não cabe mandado de segurança coletivo para tutelar direitos difusos. Então, em teoria, até seria possível uma associação entrar com mandado de segurança coletivo para impedir que a fábrica poluísse o rio, mas a lei fala que não pode. Então, não pode. Então, as ações coletivas típicas para tutelar os direitos difusos são a ação civil pública e ação popular. Ação de improbidade administrativa, para parte da doutrina, é uma ação civil pública também. Então, mas essas são as principais, para a gente ter uma visão geral nesse começo. Já os litígios coletivos envolvendo direitos coletivos stricto sensu, você tem, em regra, uma baixa conflituosidade interna. Alguém consegue entender por que existe uma baixa conflituosidade? Acho que porque o grupo é limitado e os interesses são meio que interessados por um lugar só, né? Exatamente. Todo mundo quer que a mensalidade seja reduzida. Então, tudo bem, você tem a outra parte, o réu, que não quer, por óbvio, mas em regra você não tem... Como acaba sendo uma coisa mais restrita, você tem os interesses, em regra, convergentes de um lado. Então, os autores, todo mundo quer, os legitimados, querem reduzir. E as ações coletivas típicas, que cabem nos litígios coletivos envolvendo direitos coletivos stricto sensu, são civil pública, um mandado de segurança coletivo, só que não cabe ação popular. A ação popular, como vocês vão ver, ela só é utilizada para tutelar direitos difusos. Porque ela é utilizada por determinação constitucional para tutelar o patrimônio público. Por fim, esse aqui é os litígios coletivos envolvendo direitos individuais homogêneos. Esse aqui é o mais complicado. Porque vocês lembram como é que o Teori Zavascki denominava a tutela disso aqui? É a tutela coletiva de direitos, e não a tutela de direitos coletivos. Vocês entenderam a diferença? Porque os direitos poderiam ser tutelados de forma individual. Só que por uma opção, a gente tutela todo mundo junto. Da mesma forma, você não tem um grupo claro de indivíduos, você não tem uma coletividade que tem uma relação jurídica base. Então, não tem provavelmente uma questão de litigiosidade interna. E as ações coletivas típicas que cabem para tutelar isso aqui são ação civil pública, mandado de segurança coletivo, e não cabe ação popular também. Como eu falei, ação popular só cabe para direitos difusos. E por que então que é necessário uma tutela coletiva dos direitos individuais homogêneos? Por que é necessário uma tutela coletiva? Porque, como eu falei, em tese não seria necessário. Cada consumidor que entra com uma ação. Por que a gente precisa de uma ação civil pública? Poderia ter decisões diferentes para... Esse é um dos principais motivos. Para evitar decisões conflitantes, garantir a isonomia e a segurança jurídica. Então, aqui nas razões da tutela coletiva de direitos,
primeiro motivo que permite a gente falar, falar em... a primeira razão que coloca uma tutela coletiva é que... Qual que é o seu nome? Desculpa. Meu? O seu. Deus. Que o Matheus falou, qual que é? É isonomia e segurança jurídica, evitar decisões conflitantes. Então, se você tem 10 mil consumidores que compraram, todo mundo comprou o mesmo produto, todo mundo sofreu uma lesão. Um juiz não pode falar que teve dano moral, o outro falar que não tem dano moral, o terceiro falou que, na verdade, teve dano material, não teve dano. Então, cada um, o ideal é que tenha uma uniformidade para todo mundo. Então, esse é o primeiro motivo. O segundo motivo, alguém pode me dar mais um motivo? Por que a gente faz uma ação coletiva, ao invés de ter 10 mil ações, os consumidores faz uma ação civil pública só? Economia processual. É mais barato e mais rápido você ter uma ação só do que você ter 10 mil ações individuais. Um terceiro elemento importante. Por que vocês acham que é... Você acha que todos esses 10 mil consumidores entrariam com ação? Então, no fundo, você fazendo uma ação coletiva, você pode fazer aumentar o acesso à justiça. Então, nessas 3 razões que o Thierry Zavascki coloca, que são meio que intuitivas. Primeiro, isonomia e segurança jurídica. Segundo, economia processual. Terceiro, aumentar o acesso à justiça. Então, por isso que a gente faz uma tutela coletiva de direitos individuais. Porque uma ação só é mais eficiente. E aqui, nesses litígios de direitos individuais homogêneos, o STF e o STJ, por exemplo, falam o quê? Falam que essa tutela judicial ocorre em 2 momentos. Primeiro você tem uma ação coletiva e depois você vai ter o quê? A execução individual por cada um daquelas pessoas que foram beneficiadas por aquela decisão. Então a tutela é em 2 momentos. É a fase da ação coletiva propriamente dita, que é justamente a ação civil pública, a ação civil pública, mandado de segurança, coletivo. E o segundo momento qual que é? A ação de cumprimento da sentença genérica. Então, nos direitos individuais homogêneos, você vai ter uma decisão, a primeira fase, que o STJ e o STF chamam de ação coletiva propriamente dita, que vai ter uma condenação genérica, assim, por exemplo, de fato, a empresa X colocou um produto que era nocivo à saúde, todos os consumidores que foram adquirir esse produto terão direito a uma indenização por dano moral de X. É uma sentença genérica. Ou terão direito à reparação dos danos cabíveis. Daí todo mundo que está naquela condição, nossa, eu comprei de fato esse produto, eu posso ir lá e entrar com uma ação individual para ter uma liquidação individual daqueles danos. Então nessas são 2 fases. Na primeira, sentença genérica. Na segunda, você individualiza para saber quanto cada um tem direito. Porque lembra que os direitos individuais homogêneos são divisíveis e cada pessoa pode estar numa situação diferente. Então é nessa fase que você vai ver como é que está a situação de cada uma daquelas pessoas. Então agora a gente vai, já nessa primeira parte, a gente já explicou então como funciona. Que horas geralmente vocês fazem a pausa? 8h30, 9h. 8h30? Então tá, então acho que 8h30 vai dar 15 minutos, a gente faz uma pausa. Então agora a gente viu já, vamos entender a lógica do código. Primeiro, a gente viu quais são os direitos coletivos. Segundo, nós vimos os litígios que envolvem esses direitos coletivos. E terceiro, agora a gente vai ver como é que a justiça vai tutelar esses direitos. E o primeiro ponto, qual o grande problema da tutela jurisdicional dos direitos coletivos? O problema é econômico, que a gente até tratou antes do acesso à justiça. Qual que é o problema que impede que as pessoas não entrem,
se não existisse a tutela coletiva, o que aconteceria? Vários assuntos não chegariam no judiciário. Por quê? Existe uma teoria, que é a teoria da ação coletiva, desse autor americano chamado Mancur Olson, que é o problema do acesso à justiça. As pessoas não têm incentivo econômico para entrar com uma ação para tutelar direitos difusos, direitos coletivos no geral. Por quê? Por que eu vou entrar com uma ação? Qual o custo que eu vou ter para entrar com uma ação para despoluir um rio? Eu, como cidadão, por que eu vou fazer isso? Esse é o principal motivo porque a ação popular não funciona. E porque a ação popular quase não existe ação popular genuinamente altruística. Existe a utilização da ação popular para fins políticos, tal, mas a ação popular no Brasil não é uma coisa que funciona muito. Então, você tem um benefício coletivo, só que um custo individual. Por que eu vou, então, entrar com uma ação para reduzir mensalidade se todos os outros alunos vão se beneficiar e só eu que vou ter o custo? Não vou fazer isso. Então, benefício coletivo, custo individual. E o segundo problema que leva a esse baixo incentivo econômico para a ação individual é que pode ser que o meu benefício individual seja muito, muito pequeno. Vamos pensar um exemplo que uma empresa de leite que vende longa vida colocou 10 ml a menos de leite em cada caixinha. Alguém vai entrar com uma ação para pedir 10 ml de leite? Eu não. Mas talvez algumas pessoas até quem gosta pedindo dano moral, né? Mas em teoria não. Em tese não. Espera-se que não. Ultimamente tem cada ação que a gente até... Então é preciso alguém... Só que no fundo pode ser que esse prejuízo acumulado seja muito alto. Se pegar 10 ml de cada caixinha, imagina o prejuízo que dá. Mas o incentivo de cada pessoa não é entrar com a ação. Então esse é o primeiro problema dos litígios coletivos que impedem o acesso à justiça, que a gente tratou lá. Baixo incentivo econômico. E como é que a gente vai fazer, então, para que esses problemas cheguem à justiça? Para que essa questão do leite vá à justiça. Como é que a gente vai fazer isso? A solução brasileira qual que é? Vou pagar o Estado paga o Ministério Público com o salário pago pelo Estado, vai lá e entra com a ação. Ou os defensores públicos também podem entrar com a ação se estiver diante de uma insuficiência econômica. A gente vai tratar depois da legitimidade da defensoria. Mas quem paga o salário do Ministério Público é o Estado, do promotor ou do procurador da República, para entrar com a ação. Então a gente resolve esse problema como? O Estado paga agentes públicos. Ou uma associação. A associação também pode entrar com uma ação civil pública para resolver esse problema. Em outros países, a gente tem outras soluções. No modelo americano, por exemplo, você tem um escritório de advocacia que vai certificar uma classe, vai ser uma coisa completamente privada. E o escritório de advocacia que certifica essa classe, ele vai ganhar, no final, honorários. Então, quem vai ganhar? O escritório descobriu que a empresa colocando 10 ml a menos de leite. Ele vai lá, certifica, vê várias pessoas que compraram aquela caixa, certifica a classe e no fundo, depois o próprio escritório vai ganhar dinheiro. O juiz vai falando, de fato, está tendo esse problema, de estar colocando menos leite. Todo mundo que comprou a caixa vai ganhar $10 e o escritório vai ganhar $100.000. Resolveu também. Então, essa questão do baixo incentivo econômico, o nosso sistema dá uma solução estatal, por assim dizer, principalmente. O principal ator de ações civis públicas no Brasil é o Ministério Público e um pouco a Defensoria. Nos Estados Unidos deu uma solução privada. Em tese, um escritório de advocacia que faz isso. É mais atuante, eu diria, né? Existe um interesse econômico, né? Então,
vai atrás. Isso pode levar para o bem e para o mal, porque pode ser que esse interesse econômico leve a umas coisas abusivas também. Mas geralmente é caro, né? Nos Estados Unidos. Eu já vi. Que é muito caro. Caro assim, eu digo, a perícia, por exemplo. Sim. O acesso à justiça nos Estados Unidos é um desastre. Tem um opt-in, você entra, já pode sair. Então você fica... Nos Estados Unidos eles têm um sistema de opt-out muito bem estruturado, que no Brasil a gente vai ver que é um sistema mais complicado. Lá a tutela coletiva funciona muito melhor que aqui. Aqui a tutela coletiva é um assunto um pouco abandonado. O Código de Processo Civil não tratou de tutela coletiva, como a gente vai ver depois, ainda hoje. Tentou o sistema de precedentes para resolver o problema Você poderia tentar. O problema dos litígios em massa você podia resolver de duas formas: ou pela tutela coletiva, com ação civil pública e tal, ou com um sistema de precedentes. O Código de Processo Civil optou por um sistema de precedentes. É bom ou ruim? Muita gente acha que é ruim, porque no fundo a gente vai falar um pouco mais para frente. Mas você tem vários problemas com o sistema de precedentes, com escolher um caso representativo, enfim. Então esse é o primeiro problema que impede o acesso à justiça. E o segundo problema é que você não sabe quem que é, às vezes. Quem que vai poder defender aquele direito? Quem que tem a legitimidade adequada, representatividade adequada? Quem que vai defender o Rio? Se não tem o Ministério Público, por que esse cara entrou com a ação? Então você tem um problema de titulares indeterminados. Então são as duas características desses litígios que a gente viu lá em cima que impedem o acesso à justiça. E o processo coletivo que a gente vai tratar, ele está todo estruturado para resolver esses dois problemas. Principalmente. Então a gente está diante de um processo coletivo que busca resolver esses dois problemas. Então a gente vai ver os princípios do processo coletivo. No fundo, quais são os objetivos desses princípios? Resolver esses dois problemas. Aqui eu vou fazer um paralelo com o direito, a teoria geral do processo, que a professora Cláudia está dando com vocês. Eles chamam de, como eu falei, então nós temos esses dois problemas que impedem o acesso à justiça dos litígios coletivos. E o sistema brasileiro cria o processo coletivo para garantir que esses litígios não fiquem fora da justiça, que a justiça consiga dar uma solução. Então, o Mauro Capelletti e esse Brian Garf aqui, isso é uma coisa tão batida em concurso, não sei se vocês já viram essas ondas renovatórias. Já caiu muito em primeira fase, já caiu muito em segunda fase. E toda vez eu lia, e é engraçado que todo professor de cursinho fala também. Então, toda vez que falava isso, eu ficava, meu Deus, de novo isso. E eu vou falar agora também aqui. Porque eu não vou... vocês não vão escapar disso. A primeira onda de acesso à justiça, qual foi? Assistência judiciária gratuita e a justiça gratuita. A lei da justiça gratuita no Brasil, vocês sabem de quando é? 1950. Então essa foi a primeira onda. 1070, 1065, 1060. 1060. Não, mas o número da lei é 1060. É 1000 alguma coisa mesmo. De 1950. E vigorou até 2015. Mas foi a primeira onda. Tem algumas partes que ainda vigoram, né? Tem algumas partes que ainda vigoram. Mas ela foi em grande parte revogada pelo Código de Processo Civil. De 2015. Acho que ficou só uma questão de... Eu não lembro exatamente o que ficou, mas quase tudo de justiça gratuita agora está regulado no Código de Processo Civil. Então antes as pessoas não conseguiam ir para a justiça porque elas não conseguiam pagar as custas e não conseguiam pagar advogado. Então a primeira coisa que você garantiu acesso à justiça, qual foi? Vamos isentar as pessoas pobres que não conseguem prover o próprio sustento de custas e vamos dar advogado de graça. Daí essa pessoa pode ir para a justiça. Então foi a primeira onda de acesso à justiça. Qual foi a segunda onda? Tutela coletiva. Porque existem direitos que as pessoas não têm incentivo para entrar individualmente. Que foi o que a gente viu lá. Porque ninguém sabe quem é o dono do rio e porque ninguém tem incentivo individual para
entrar com uma ação individual. Então, a segunda onda qual foi? Vamos criar instrumentos de tutela coletiva. Vamos criar uma ação civil pública. Vamos criar um Ministério Público para entrar com a ação civil pública. Vamos autorizar... E alguém sabe qual foi o grande marco que realmente não... Assim, a ação popular é anterior, mais antiga. Desde a Constituição de 1824 tem previsão de ação popular. Mas o grande marco do processo coletivo qual que foi? O inicial mesmo, a Lei da Ação Civil Pública e antes disso a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que são de 1980. Então a segunda onda foi essa. E a terceira onda, que ainda está sendo implementada e todo mundo só fala, pelo menos o Código de Processo Civil 2015 veio com essa ideia, são os métodos alternativos, não é um bom termo, né? Eu coloquei isso aqui, mas eu mesmo agora relendo. Os métodos mais adequados de solução do conflito, conciliação, mediação e arbitragem. Porque o judiciário não dá conta de resolver todos os problemas que chegam. Antes não tinha nenhuma questão, as pessoas não podiam, agora tem demais. Tem demais. Então, o princípio da inafastabilidade da jurisdição, que é um princípio constitucional, a lei não apreciará, tem um aspecto formal, que qualquer um pode entrar na justiça, peticionar, e tem um aspecto material, que é justamente esse aqui, o acesso à justiça, que não adianta todo mundo ter direito a entrar na justiça e peticionar, se você não tem justiça gratuita, se você não tem processo coletivo, se você não tem métodos, se o processo não funcionar. Então, quando vocês pensarem no princípio da inafastabilidade da jurisdição, no princípio do acesso à justiça, pensem nesse aspecto formal, que é o direito de petição, todo mundo pode peticionar no judiciário, e pensem nesse aspecto material, que é esse aspecto de garantir que de fato as pessoas exerçam esse direito e que quando uma pessoa tenha um direito lesionado, essa pessoa vá à justiça mesmo. Então existem esses dois aspectos importantes. Não, mas é que é igualdade formal e igualdade material. Mesma coisa que igualdade formal e material, que está... E mesma coisa que contraditório formal, contraditório material. Devido processo legal formal, devido processo legal material. Isso é uma coisa que a gente usa, no direito a gente vê muito. E na inafastabilidade da jurisdição e no acesso à justiça também tem os dois aspectos, formal e material. E hoje a gente está vendo isso aqui. A gente está vendo essa segunda onda renovatória de acesso à justiça, que é o processo coletivo.